E por falar em impactos na nossa região, a gente precisa falar sobre trânsito, né? Sobre melhorias que estão sendo realizadas no trânsito na cidade de Camaquã e entender um pouco mais sobre como funcionam esses projetos que visam melhorar as condições do tráfego de veículos no nosso município. Por isso nós estamos recebendo a presença do Rui Pires, ele que é um engenheiro de tráfego de trânsito, vai conversar um pouco com a gente agora, presta serviço para a Prefeitura de Camaquã, vai explicar a importância de um profissional na hora da elaboração de um projeto de trânsito para um município. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Thiago. Satisfação estar aqui falando desse tema tão polêmico, né? Que é o trânsito. O trânsito hoje é o maior palco social que existe. Não tem como a gente não usar o trânsito, né, de maneira direta. No momento que nós acordamos, nós já estamos em deslocamento, já estamos se deslocando. Acontece que com o crescimento exorbitante da nossa frota, a infraestrutura das cidades hoje não teve esse acompanhamento. Então, precisa, obviamente, de um olhar técnico para que situações de conflito sejam resolvidas da melhor forma possível. Por isso, Gil, a gente utiliza muito a engenharia de tráfego. E esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos municípios do Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul, no sentido de implantar a sinalização de forma técnica, precisa, conforme o que está dentro, o que está regulamentado dentro dos manuais de sinalização. Hoje, atualmente, nós temos uma resolução do CONTRAN, a 973, de 2022, é uma resolução recente, que ela veio, então, para regulamentar todos os manuais de sinalização que nós temos. Hoje, em funcionamento, em vigor, nós temos 9 manuais de sinalização para melhoria, então, do trânsito. E está em elaboração aí o 10º Manual Brasileiro de Sinalização, que se refere todas as ações de tráfego moderado, ou seja, tráfego reduzido, ou seja, traffic calming, que a gente chama também. Ou seja, mini rotatórias, a ondulação transversal, o famoso quebra-mola, que o pessoal solicita muito, tem muitos pedidos hoje nos municípios. Essa questão do redutor de velocidade. O que acontece hoje? Camaquã, a maioria das vias era paralelepípedo à pavimentação. Então, no momento que você pavimenta com asfalto, com CBUQ, ocorre automaticamente um aumento da velocidade. E hoje nós sabemos que o que mais mata no trânsito é o excesso de velocidade. Então, com engenharia de tráfego, com os projetos de engenharia de tráfego, com algumas ferramentas que a gente utiliza justamente para diminuir, então, esse excesso de velocidade e dar mais segurança para os nossos pedestres, que são a parte mais frágil que nós temos hoje no trânsito. Pedestres, ciclistas e motociclistas. Bom, eu preciso aproveitar a presença do Rui aqui hoje, que é um especialista, um engenheiro de trânsito, até para a gente tocar em alguns assuntos que, costumeiramente, a gente percebe comentários através das redes sociais. Claro que cada um de nós que estamos envolvidos no trânsito, seja pedestres, sejam motoristas, sejam condutores, enfim, tem a sua opinião sobre cada alteração que é feita, e isso é normal, é comum. Agora, existem alguns questionamentos e até mesmo algumas fake news que são colocadas nas redes sociais que acabam prejudicando todo esse processo. E é por isso que eu quero aproveitar a tua presença para tocar nesses assuntos que são citados nas redes sociais. Um deles, se fala nas redes sociais que quebra-mola é proibido no Brasil. Se fala nas redes sociais que redutores de velocidade, a exemplo dos que foram instalados em Camaquã, são proibidos no Brasil. Isso é verdade ou isso é mito? O que diz a legislação brasileira sobre esses dispositivos? Excelente, Gil, a tua pergunta, e é realmente a pergunta de todos os usuários hoje do trânsito, muitas vezes por desconhecimento e também pela atualização hoje dessas resoluções. Hoje nós já passamos de 1000 resoluções. Veja que absurdo que tem. O que é isso? São complementações, são resoluções complementares ao CTB. O CTB já é enorme de grande, ou seja, é uma bíblia, né? Mais ou menos dessa grossura, com mais de 341 artigos, e as
resoluções, então, complementam, ou seja, tudo que foi alterado em relação à norma de circulação e conduta foram alteradas através de resoluções. Então, existíamos antigamente uma resolução 39, depois uma resolução 600, e hoje a resolução 973 de 2022, ela veio regulamentar, então, todas essas dúvidas aí. Hoje, para você colocar uma ondulação transversal, nós temos dois tipos, o tipo A e o tipo B. O tipo A é aquela ondulação com 3,70 metros de largura, de 8 a 10 centímetros de altura. Obviamente, não é em qualquer lugar que eu consigo implantar. Onde passa o transporte coletivo urbano, então é esse tipo de dispositivo que eu uso para redução de velocidade. E nós temos o tipo B, que aí é mais usado em bairros, mais usado localmente, que é 1,5 metro de largura por 6 a 8 centímetros de altura. E até já existe algumas de borracha que alguns municípios também adotam. Só que veja bem, eu não posso usar esse tipo de dispositivo como redutor de velocidade em vias onde eu tenha transporte urbano passando ali na via. E tem mais outros critérios que a gente utiliza. Por isso que a resolução 973, Gil, ela determinou então que o redutor de velocidade ele não pode ser implantado de qualquer jeito. Ele tem todo um regramento que tem que ser seguido e tem que ser um estudo técnico elaborado por um engenheiro, tanto civil ou arquiteto, não necessariamente que tenha especialização na área de trânsito, mas ele vai precisar de muitas informações. VDM da via, que é o volume médio de veículos que passam na via, a velocidade da via, levando em consideração toda aquela parte das características da via. E onde, por exemplo, onde tem um aclive maior que 4 a 6%, eu não posso colocar esse tipo de dispositivo. Então, tudo isso o estudo técnico vai apontar. Então, hoje está em vigor desde que seja feito um estudo técnico. O que a gente observa, Gil, que muitos municípios implantaram já há bastante tempo esses dispositivos e era para ser de caráter experimental, ou seja, estão de forma permanente no local. Então, necessita uma atualização, necessita toda uma sinalização preparatória. Por quê? Porque o usuário ele não pode ser pego de surpresa. Então, se a velocidade da via é 50, por exemplo, e aí esse redutor é 30 km por hora, tem que ter toda a sinalização R19, informando então para que o usuário não seja pego de surpresa. Bom, deu para a gente entender um pouco melhor como é que funciona e principalmente a complexidade de um tema como esse. Não basta, por exemplo, um diretor de trânsito simplesmente querer colocar, né? Há necessidade de um estudo para saber quais são os locais adequados. E por falar em diretor de trânsito, eu estou recebendo também aqui no estúdio a presença do Thiago Gonzalez e nós temos dois assuntos importantes para a gente tratar. Um deles diz respeito a uma medida que foi tomada pela Divisão de Trânsito do município, que já é visível de todos os condutores, todos os motoristas, que é o trabalho de sinalização efetuado na rua Zeca Neto, na cidade de Camaquã. Para quem quer se situar melhor, é o caminho que vai para a Prainha, na cidade de Camaquã. E uma outra questão deve ser colocada em prática muito em breve, que é uma mudança no sentido do trânsito na rua Luísa Maraninche, na cidade de Camaquã. Existem algumas quadras onde hoje é de sentido único, ou seja, você só consegue ir rumo a 7 de setembro. E em breve nós vamos ter uma alteração nesse sentido, tratando-se agora de mão dupla. Eu gostaria que o Thiago Gonzalez falasse sobre esses dois temas para os nossos telespectadores. Seja bem-vindo novamente ao programa, Thiago. Boa noite, Gil. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meu engenheiro doutor aqui, Rui. Gostaria de informar a todos os ouvintes, cidadãos nosso Camaquã. Hoje nós estamos desde o início do asfalto, né? O governo municipal, executivo, prefeito Ivo de Lima Ferreira, juntamente com Abner Dilma, juntamente com Rafael Demora, especial de governo, vem dando em foco isso aí, o asfalto, que hoje praticamente Camaquã tem em torno de 30 a 35 quilômetros de asfalto.
Nessa questão prioritária, nós estamos dando ênfase sobre a sinalização viária, onde que nós temos costumeiro, que todos os camaquões têm visto, as pinturas, renovações, faixas de travessia de pedestre, né? E focados também no que está acontecendo no nosso Camaquã, que é a alta velocidade excessiva hoje que nós temos. Através disso, eu quero agradecer o Executivo pela parceria em contratar o nosso engenheiro de trânsito aqui, o Dr. Rui, para aquilo que nós temos objetivo, implantação de pontos eletrônicos, ou seja, né, os redutores de velocidade que nós queremos implantar na cidade. Como o Rui falou aqui, que nós temos isso aí, existe um estudo, tudo existe uma contagem de veículos, isso que a divisão de trânsito, juntamente com os agentes e toda a equipe a gente fez aí, a gente foi em pontos específicos, aonde eu vou citar José Loureiro da Silva, Cônigo Walter Rankt, Bento Gonçalves, Capitão Adolfo Castro, aonde as demandas maiores que nós temos hoje de fluxo. Uma coisa que nunca fizeram em Camaquã foi contagem de veículos, e nós fizemos isso aí. Vou te dar um exemplo, Gil. Nós ficamos exatamente das 13 horas e 20 minutos até as 14h20. Passou exatamente na Cônigo Walter, juntamente, que sentido quem vai a 7 de setembro, quase 1.350 carros. É fluxo, né? Aí me pergunto, mas como tem tanto isso aí? Na cidade que nós estamos, a Viegas e o Jardim Maria da Graça, exatamente ali, obstrui ali, tem 10 a 12 mil habitantes, só naquele bairro. José Loureiro da Silva, que é onde que tem Carvalho Bastos e outros bairros a mais, também o fluxo é grande. Então, isso aí nós estamos trabalhando para fazer o bem para a sociedade. Para a gente, aquilo que o Rui falou, a gente deixar o trânsito fluindo, mas com segurança. A alta velocidade hoje que nós temos, o trânsito hoje, ele é caminhando junto com o asfalto, mas também com a segurança à vida. Bom, falando especificamente sobre a Luísa Maranich, essa alteração que vai acontecer muito em breve, nós conversamos com o Tiaguinho no final da semana passada, ele falou o seguinte, que primeiramente vai ser feito todo o processo de sinalização para que haja segurança, explicou também que os agentes municipais de trânsito estarão orientando, principalmente nos primeiros dias desta alteração. O que levou a Prefeitura de Camaquã a fazer essa alteração, deixando ela em mão dupla, o que esse estudo apontou? Na verdade, a professora Luísa Maranich, hoje ela se obstrui ali na ênfase da Manuel do Silva Pacheco, e em diante ela vem a ser mão única. Dali ela vai passar a ser duas mãos, que ali foi o que acontece, né? Ali foi uma demanda há tempos atrás, e isso aí não é notório, não sei qual é o espanto disso aí, que eu já vinha falar disso aí, que isso aí teria essa mudança, né? Faz 2 anos e meio que eu ando na divisão de trânsito, isso aí já tinha sido relatado até aqui mesmo na acústica aqui, né? O comerciário, o pessoal do comércio está pedindo isso aí, até porque hoje a demanda dali também envolve também o sistema rotativo que vai passar a ser ali. Então é um fluxo, são ruas largas, são ruas que têm livre acesso de todas as vias transversais, que é onde com certeza onde a gente olhando as redes sociais e a gente vê muitas pessoas falando, isso aí eu respeito a opinião de cada um dos cidadãos, mas eu digo para você, Gil, a gente vai fazer tudo conforme manda a sinalização. Primeiro nós vamos sinalizar, vamos demarcar, depois nós vamos anunciar a troca de vias. Isso aí que é, para até chegar, e com certeza nós vamos ficar focados nas demandas melhores para a nossa cidade. Deixa eu aproveitar a presença do Rui aqui para a gente falar sobre conscientização no trânsito. É um tema muito importante, a sua experiência, né, vivida com essas questões relacionadas ao trânsito, tantos projetos aqui no estado do Rio Grande do Sul, é favorável para a gente conversar. A gente já conversou com o Tiago Gonzalez algumas vezes sobre isso, né, a falta de conscientização do motorista camaquense. A prefeitura vai lá, coloca uma sinalização e ela é desrespeitada. A gente tem visto que isso reflete numa grande quantidade de acidentes aqui no nosso município. A gente percebe que, por mais que se faça uma sinalização horizontal ou vertical para melhorar essa condição, a gente percebe que está muito difícil de conscientizar o motorista sobre como agir de forma adequada no trânsito.
Nós temos hoje 90% do nosso sinistro de trânsito é fator humano, ou seja, comportamento. Eu digo que nós somos mal educados no trânsito. Precisamos de mudar esse nosso comportamento. Ou seja, quando nós estamos com pressa, nós esquecemos da segurança, que é fundamental e hoje, vamos dizer, a pressa ela é inimiga número 1 da segurança. A gente esquece muitas vezes quando está com pressa, né, e sai da frente que eu quero passar. Então, precisamos mudar esse nosso comportamento. Hoje, o trânsito depende de cada um de nós. Cada um tem que fazer o seu papel no trânsito. E a segurança viária, ela chega em bom momento. Hoje nós temos o Observatório Nacional de Segurança Viária. Nós vamos ter agora o Carnaval, né? Então, a questão da combinação, que a gente chama de bebida e direção, é uma mistura estupidamente gelada, ou seja, não tem combinação. Então, se você quer fazer o carnaval, quer se divertir, quer beber, você tem que usar outros meios mais seguros, Uber, o carona segura, enfim, outras situações. Ou seja, nós temos que mudar esse nosso comportamento de que se eu ingerir bebida alcoólica, além de eu estar cometendo uma infração, eu estou correndo risco e posso estar levando em risco também machucar alguém, machucar outras pessoas que não têm nada a ver, vamos dizer assim, que estão corretamente no trânsito. Por isso que cada um tem que fazer a sua parte. E agora nós temos logo o início, agora em fevereiro, também volta às aulas. Ou seja, depois do carnaval, nós temos a questão de volta às aulas. As crianças, então, voltando para as escolas. E esse é um trabalho que o ano passado, a gente desenvolveu algumas palestras através do Maio Amarelo. E também é fundamental hoje, Gil, a gente fazer esse trabalho junto nas escolas, desde a pré-escola, ensino fundamental, enfim, ensino médio, e não parar por aí, porque nós acreditamos que a criança, eles são o nosso futuro. Ou seja, nós podemos ter crianças, nossos filhos, nós somos os espelhos hoje para os nossos filhos. Então, a criança copia o exemplo que nós estamos dando. Isso é no trânsito, é em casa, em qualquer situação. Então, nós temos que mudar um pouco esse nosso comportamento. Bom, Rui, eu sei que você vai estar em Camaquã nos próximos dias, retornando para o município, para dar continuidade a essas discussões por um trânsito cada vez mais seguro no nosso município. Eu quero convidar para que você venha, o espaço aqui é curto, o nosso programa termina em instantes, mas eu gostaria que você viesse novamente acompanhado do diretor de trânsito, Thiago Gonzalez, para a gente falar um pouco mais sobre outros assuntos que são também importantes aqui para o nosso trânsito. Com certeza, Gil, agradeço o espaço aqui da TV Sul TV, e a Rádio Acústica a gente já teve aqui também outras vezes, participando aqui, dando entrevista aqui na Rádio Acústica, e agradecer toda a comunidade de Camaquã, que todas essas melhorias que nós estamos fazendo, nós estamos pensando sempre na preservação da vida, porque o trânsito, ele depende de cada um de nós, e nós podemos mudar essa realidade. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos mudar essa nossa realidade. Então é esse o nosso propósito que nós vemos aqui, hoje, aqui junto a essa emissora, ao teu programa, Gil, e nós nos colocamos sempre à disposição aí para qualquer esclarecimento e poder ajudar a comunidade. Bom, Thiago Gonzalez, mais uma vez visitando aqui os estúdios da Sul TV, trazendo essas informações relevantes para a nossa comunidade. Espero que venha mais vezes para a gente poder discutir um pouco mais esse assunto que é tão polêmico e como é importante, né, a gente falar para tentar conscientizar a nossa população. Gil, quero agradecer ao espaço aqui. Sempre me coloco bem à vontade nesta casa quando venho. E dizer para todos os camaquenses que a gente está aí para fazer o bem, somar, e sempre querer o melhor para o nosso trânsito em Camaquã e para nossas pessoas, né? E agradecer aquelas pessoas, Gil, que sempre apoiam a gente, e um exemplo eu vou lhe dar, e te agradeço pelo apoio também, o que nós fizemos ali na General Zeca Neto, sentido quem vai ao Jardim do Forte, que como é bom ouvir, como é bom ouvir das pessoas o carinho e fazer o que a gente fez, que é
né, sinalizar, deixar todo mundo tranquilo, né, e estamos aí sempre para fazer o melhor para nossa cidade.